Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 14 de junho de 2026. 11º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha, e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 11º domingo do tempo comum e a liturgia nos convida a contemplar o amor de Deus que nos chama, nos reúne e nos envia. As leituras nos apresentam um caminho de eleição, de reconciliação e de missão, que toca profundamente a nossa vida cristã. Na primeira leitura, vemos o povo de Israel acampado diante da montanha do Sinai. Deus lembra aos israelitas o que fez por eles, libertou-os da escravidão, carregou-os sobre asas de águia e os trouxe para junto de si. É uma imagem belíssima de ternura e cuidado. Mas junto com esse gesto de amor,
vem também um chamado. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, não basta ser libertado, é preciso viver em aliança, em fidelidade, em santidade. Esse chamado não é apenas para Israel, mas para nós hoje. Somos convidados a ser povo sacerdotal, mediadores da presença de Deus no mundo, testemunhas de sua santidade. O Salmo nos recorda que pertencemos ao Senhor, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. É uma profissão de fé simples e profunda. Somos obra de suas mãos, não nos pertencemos, mas a Ele. E isso nos dá segurança, sua bondade é eterna, seu amor é fiel. Em tempos de incerteza, essa certeza é um alicerce para a nossa vida. Na carta aos Romanos, São Paulo nos fala da reconciliação. Ele nos lembra que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não foi porque merecíamos, mas porque Deus nos amou primeiro. E se já fomos reconciliados pela morte de Cristo, muito mais seremos salvos por sua vida. Aqui está o coração da nossa fé. Não é o nosso esforço que nos salva, mas a graça de Deus que nos alcança em Cristo. Isso nos enche de esperança e nos convida a viver na gratidão, na confiança e na alegria. No Evangelho, vemos Jesus olhando para as multidões e se compadecendo delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Esse olhar de compaixão é o olhar de Deus sobre nós. Ele não nos vê com indiferença, mas com amor que se inclina para nossas fragilidades. E diante dessa realidade, Jesus chama os 12 e os envia: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. A missão nasce da compaixão. O envio não é para impor, mas para servir, para cuidar, para anunciar que o reino dos céus está próximo. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos mostra 3 passos fundamentais da vida cristã. Primeiro, somos chamados por Deus, como Israel no Sinai. Depois, somos reconciliados em Cristo, como Paulo nos recorda. E finalmente, somos enviados em missão, como os apóstolos no Evangelho. Esse é o movimento da nossa fé: eleição, reconciliação e missão. Não podemos parar em nenhum desses passos. Se ficamos apenas na eleição, corremos o risco de nos sentir privilegiados sem compromisso. Se ficamos apenas na reconciliação, podemos cair numa fé intimista, sem abertura ao outro. Mas quando chegamos à missão, entendemos que tudo o que recebemos é para ser partilhado. Hoje, o Senhor nos chama a renovar nossa aliança, a confiar em sua reconciliação e a assumir nossa missão. Ele nos olha com compaixão e nos envia a ser sinais de esperança no mundo. Que possamos responder com generosidade, lembrando sempre: de graça recebemos, de graça devemos dar. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, hoje nos reunimos diante de Ti para ouvir a Tua palavra e deixar que ela penetre em nossos corações. Tu nos chamaste, como chamaste Israel no deserto, para sermos Teu povo, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Dá-nos a graça de viver em fidelidade à Tua aliança, reconhecendo que somos obra de Tuas mãos e que pertencemos somente a Ti. Nós Te louvamos porque és bom e eterno em amor. Tua bondade não passa, Tua fidelidade não falha. Somos o Teu rebanho, conduzidos por Ti, e em Ti encontramos segurança e paz. Senhor Jesus, Tu nos reconciliaste com o Pai quando ainda éramos pecadores. Morrendo por nós, revelaste o amor sem medida de Deus. Ensina-nos a viver na gratidão por essa reconciliação e a gloriar-nos em Ti, que nos salvas pela Tua vida. Que nunca nos esqueçamos de que não fomos nós que Te buscamos primeiro, mas Tu que nos amaste e nos alcançaste. Olha para nós, Senhor, como olhaste para as multidões cansadas e abatidas. Compadece-te de nossas fragilidades e envia-nos como trabalhadores para a Tua messe. Dá-nos coragem para anunciar que o reino dos céus está próximo, para curar os corações feridos, para levar esperança aos desanimados, para expulsar o mal com a força da Tua graça. Que nunca nos esqueçamos: de graça recebemos, de graça devemos dar. Torna-nos instrumentos da Tua compaixão e sinais vivos do Teu amor no mundo. Assim, unidos a Ti,
possamos ser luz para os que caminham na escuridão e testemunhas da alegria do Evangelho. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.